Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é uma alegria estarmos de volta mais uma vez com o nosso devocional. Esses dias eu tenho falado sobre vivendo pela graça e não vivendo pela lei. Só que cada dia que passa, aumenta o assunto. E eu gostaria de fazer uso desse nosso espaço para que todos sejam esclarecidos, para que todos possam participar, recebendo a graça e as orientações de Deus. Inclusive, dando continuidade, ainda acredito que vale a pena nós fazermos mais uns 2 ou 3 devocionais falando sobre a importância de viver pela graça, porque muitas pessoas hoje, elas se baseiam a fé naquilo que elas fazem. Verdade, elas se baseiam a salvação delas naquilo que elas fazem. Elas, de uma certa forma, elas acreditam que elas estão fazendo por merecer a salvação. Exemplo, eu não corto o cabelo porque senão Deus vai ficar triste. Se eu trabalhar sábado, Deus vai ficar chateado. Se eu comer isso ou aquilo, Deus vai ficar triste. Se eu mudar de igreja, Deus vai ficar triste. Se eu deixar de dar uma oferta X ou Y, Deus vai ficar triste. Quando ela faz alguma coisa nesse sentido, ela sente como se ela estivesse movendo os céus, quando na verdade o que move os céus é você acreditar que Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que você e eu esperamos de Deus tem a ver com a nossa crença no Senhor Jesus. É o que o apóstolo Paulo explicando disse em Gálatas, capítulo de número 3, no versículo 24. Ele disse: a lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Agora, a lei não pode salvar porque a lei não produz espírito de vida. A lei não produz o novo nascimento. A lei só produz o efeito da punição e o conhecimento do pecado. Então, se você quer ser salvo, você precisa pensar não no que você está fazendo. A lei te faz pensar no que você pode fazer. A graça te faz pensar no que Cristo fez por você. Eu acho que colocando assim fica mais fácil de você entender. Quando eu oro pela lei, eu penso no que eu fiz ou no que eu deixei de fazer. Quando eu oro segundo a graça, segundo a fé que me foi dada pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, eu penso no que Cristo fez por mim. Eu penso no sacrifício dele, eu penso no trabalho que ele teve, dando a sua vida para morrer por mim, pecador. Eu não merecia, você não merecia, mas ele simplesmente decidiu nos amar de tal modo que entregou a sua vida por nós. O apóstolo Paulo também diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 3, que a lei estava enferma, por isso ela não pôde trazer a solução para as pessoas. Ela serviu de um remédio, tá? Ela serviu de um remédio apontando para Cristo. Tá? Então, toda a lei, desde o livro de Gênesis, você vai ver, lendo a Bíblia com inteligência espiritual, você vai ver que tudo estava apontando para Cristo, o Salvador, aquele que tornaria o sumo sacerdote, que de uma vez por toda ofereceria o holocausto em nosso lugar. No passado, os sacerdotes, para entrar no templo, na casa de Deus, ou orar pelas pessoas, primeiro eles tinham que oferecer o sacrifício por eles e depois oferecer pelo povo. Aí Jesus Cristo veio como nosso sumo sacerdote
ele ofereceu de uma vez por toda o sacrifício e não mais precisamos oferecer sacrifícios porque foi realizado de uma vez por todas. Isso é maravilhoso. Eu não preciso me sacrificar para Deus me abençoar. Eu só preciso entender o que Cristo Jesus, o meu Senhor, fez por mim para me salvar, para salvar você. Então, Romanos 8:3 diz que a lei estava enferma e por isso Deus teve que enviar o seu próprio Filho. Diz assim: pois o que para a lei era impossível, o que era impossível para a lei? Produzir vida nas pessoas. A lei não produz vida, a lei produz penalidade, a lei produz repreensão. Então, era impossível pela lei produzir vida, visto que se achava fraca por causa da carne ou enferma por causa do pecado. Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, ou em semelhança da carne, em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado. Então, olha o que Deus fez. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado e Jesus condenou o pecado na sua carne e se tornou o sacerdote santo, imaculado, irrepreensível e intercede por nós todos os dias na presença de Deus. Ou seja, antes da morte de Jesus, nós tínhamos uma lei enferma, impossível de gerar salvação, isto é, gerar vida no ser humano. Tínhamos também um sacerdote que era imperfeito. Quando nós lemos lá no livro de Hebreus 5:3, por esta razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo, quanto o sacerdote tinha que oferecer pelo pecado dele. Jesus se tornou, de acordo com Hebreus 7, 22 até o 28, Jesus se transformou, se tornou o nosso eterno sumo sacerdote. Eterno sumo sacerdote daqueles que se achegam a Deus pela fé. Amanhã eu quero ler com vocês Hebreus 7, 22 ao 28. Eu quero ler com vocês amanhã para você entender. Isso é muito importante. Então, meu amigo e minha amiga, a lei estava enferma, por isso ela não pôde salvar. Existem muitas pessoas que vivem valorizando a lei, a letra da lei. Não, porque ela nem presta atenção no que Jesus disse. Ela presta atenção no que a lei diz. Se você quer ser salvo, você precisa ouvir o que Jesus disse. A própria lei apontava para Jesus. Jesus falou isso com os fariseus. Jesus dizia: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nas Escrituras a vida eterna. Eles cuidavam ter nas Escrituras a vida eterna. Tá? Nas Escrituras não tem a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Jesus falou para os fariseus. É só ler direitinho. Jesus disse assim: vós examinais as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. Vocês pensam que lendo a Escritura vocês vão ter a vida eterna. Só que a Escritura fala de mim. Eu sou a vida. Eu sou o pão da vida. Então você percebe que as pessoas receberam a lei, mas não receberam Cristo. Nós precisamos ter Cristo junto de nós. Ter Cristo do nosso lado. Eu acreditava nesse versículo que diz: examinai as Escrituras porque cuidais de ter nela a vida eterna. Até ele é pregado de uma forma positiva. Talvez você já ouviu missionário, pastores falar: examinai as Escrituras porque cuidais de ter nela a vida eterna. Só que essa é uma frase, quando Jesus falou com os fariseus, ele não falou nesse sentido. Ele disse assim: vós examinais as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. Vocês pensam que lendo a Escritura vocês vão ter a vida eterna. Eu sou a vida eterna, porque a Escritura fala de mim. Só que vocês não acreditam em mim. Vocês preferem acreditar na Escritura, não crendo em mim, que a Escritura me apontou, a Escritura me trouxe. Eu aqui sou o pão da vida. Eu sou a fonte da água da vida. É isso que eu quero que você entenda. Meu amigo e minha amiga, é Jesus. É Jesus. Não é a lei, é Jesus que vai modificar a sua vida
transformar seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, porque embora muitos são aqueles que querem viver segundo a lei, até porque vivendo pela lei é o que eu faço que conta. Mas quando eu vivo pela graça, é o que Cristo fez que conta, não o que eu faço. Às vezes a pessoa vivendo pela lei, ela tem uma sensação de eu fiz, tá vendo? Eu pratiquei alguma coisa. Olha para você ver o que eu fiz. Mas quando se vive pela graça, meu Deus, aí não conta o que eu fiz, e sim o que Cristo fez. O apóstolo Paulo foi bem claro sobre isso. Por isso eu estou aqui ensinando as pessoas que nós vivemos pela fé, pela graça de Deus e não pelas obras da lei. Ah, meu Deus, muito obrigado, porque quando nós recebemos o Espírito de vida em Cristo Jesus, nós amamos a Jesus, amamos a Deus e fazemos o nosso melhor para servir a Deus. Pai, muito obrigado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entrego todos nas mãos do Senhor. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã eu volto com mais um devocional. Olha, esses dias aqui é intenso, hein? Esse estudo é forte e abre a nossa visão e nos faz amar a Cristo. Isso que é o nosso foco. Amar sempre a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã, nosso próximo devocional. Forte abraço. Até lá.